dando início ao programa Contraponto. Este é o espaço do livre pensar. Faça a sua análise e deixe seus comentários sobre cada tema discutido aqui no canal, pois o seu ponto de vista e o contraditório serão apresentados para todos no início do próximo programa. Participe, dê sua opinião, pois queremos conhecer suas ideias. Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao programa Contraponto, do seu canal Pense e Liberte-se. Hoje nós vamos tratar de um assunto que também tem mexido muito com toda a sociedade, ou melhor, com toda a humanidade. É as notícias falsas, as falsas notícias, as fake news. Hoje nós estamos aqui com o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio. Olá, Zé. Olá, Ricardo. Olá, Marcelo. Prazer estar aqui de novo com vocês. Beleza. Ricardo Vale, seja bem-vindo. Obrigado, Zé Rosa. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Marcelo da Silva, mais uma vez, seja bem-vindo. Olá, Zé. Olá, Ricardo. Olá, Lúcio. A vocês que nos acompanham. É um prazer muito grande estar por aqui também. E vamos nesse debate que é muito importante, hein? Certo. E nós vamos começar dizendo o seguinte. As fake news têm, infelizmente, dominado as conversas, os diálogos, os debates em todos os setores da sociedade. Por que as fake news têm feito tanto sucesso? Principalmente com o advento das redes sociais, né, do processo de comunicação através desse mecanismo extraordinário que são as redes sociais. Segundo os especialistas, tem três coisas importantes. Primeiro, é o processo que eles usam para identificar o perfil de cada pessoa que acessa as redes sociais. Eles conseguem identificar e, a partir daí, trabalhar com algoritmos para levar junto àquelas pessoas as notícias, as informações verdadeiras ou falsas, conforme o perfil psicológico de cada um. E por que isso dá certo? Primeiro, pelo viés da autoconfirmação que o ser humano tem necessidade. Autoconfirmação de quê? É a autoconfirmação das ideias que a pessoa tem, daquilo que ela acredita. Eles identificam no perfil de cada internauta, eles identificam qual é o perfil, qual é a forma que a pessoa, aquilo que a pessoa mais gosta de ver, gosta de ouvir, gosta de participar, dos likes que ela dá em determinados assuntos, e eles trabalham aquela informação, sejam notícias verdadeiras ou notícias falsas, mas daquele assunto que a pessoa gosta. E ela se sente, além de ser manipulada, ela sente que as suas ideias são confirmadas quando eles massificam, principalmente através da mentira. E o segundo item que eles acreditam, os especialistas, é aquele processo de repetição da mesma notícia, e vinda, mais ainda, de pessoas conhecidas, de familiares, de amigos. Quanto mais você massifica uma informação, mesmo sendo falsa, vindo de pessoas conhecidas, as pessoas tendem a replicá-las sem fazer uma autoanálise. Vai replicando, vai repassando, sem fazer uma análise dos fatos, se são verídicos ou não. E é por isso que hoje a mentira, as notícias falsas têm dominado o mundo da comunicação online, né? Que é o que nós temos hoje em vigor e está na pauta do dia. Então vamos lá. Ricardo, vamos começar aqui discutindo sobre as fake news. Eu queria a sua opinião sobre as fake news na política. A influência das notícias falsas no processo político. É com você, Ricardo. Então, Zé Rosa, e demais aí que estão acompanhando, realmente a gente vive uma verdadeira pandemia de fake news. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como você colocou. E isso tem influenciado, né, assim, o destino de vários países. Infelizmente, as fake news, as mentiras,
elas têm dominado a pauta da política no mundo inteiro. Até porque a política, ela tem essa coisa, essa identidade, né, com a mentira, porque infelizmente muita gente mente para chegar ao poder, muita gente mente para ganhar uma eleição e muita gente mente, inclusive, para governar. Então é uma praga mesmo que já vem ao longo de muitos anos. Essa coisa vem aumentando, né, com esse fenômeno da internet. E infelizmente a gente sabe que a mentira, ela não é uma coisa boa, né? A pessoa, quando é do bem, ela não mente, ela não espalha mentira, ela não consegue. Geralmente quem mente e quem espalha fake news são pessoas que têm objetivos obscuros e evidentemente tirar proveito da política em benefício próprio e nunca, né, coletivo. Isso é preciso ser combatido. E eu lembro, né, que nas eleições dos Estados Unidos, aquela vitória do Trump, já no processo contra a presidente Dilma, depois, nas últimas eleições, isso foi muito disseminado, notícias falsas, enfim. Eu lembro que na eleição Bolsonaro contra o Haddad, no segundo turno, inventaram tanta conversa fiada, tanta mentira, inventaram a tal de mamadeira de piroca, kit gay, inventaram que se o Haddad ganhasse, o PT mudaria a cor da bandeira brasileira. Até hoje eles falam isso, né? Inventaram um monte de mentira da vice-presidente, da nossa candidata a vice-presidente, a Manuela Dávila, dizendo que ela não acreditava em Deus, e por aí vai. Se a gente for relembrar que o que teve de mentira plantada, assim, é uma enormidade, e isso influencia no processo eleitoral, e influenciou. E tanto é que essa coisa ainda continua, como eu falei. O Fantástico de domingo passado mostrou, né, essa indústria de fake news que foi criada já para a campanha do Bolsonaro, ela ainda continua. O Bolsonaro tem lá no próprio palácio um grupo de assessores que trabalham com isso, assessores de parlamentares ligados a ele, ao PSL, enfim, uma rede de fake news que ataca ministro do Supremo, atacam adversários políticos, ataca principalmente o PT, e eu sou petista, sou um ex-parlamentar do partido, eu senti na pele, né, o que é isso, e a gente sente até hoje. Eles continuam, né, com a mesma tática que levaram eles a ganhar a eleição, a denegrir a imagem das pessoas, a destruir a imagem de quem vai contra o seu governo. E, infelizmente, a população não percebe isso. Muita gente não percebe. Acha que essas coisas são verdadeiras. Acham que essas mentiras são verdadeiras. E isso é muito triste, porque, como eu falei, né, quem constrói, quem cria mentira e quem divulga mentira, ela não é pessoa do bem. Elas são pessoas do mal. Eu não tenho coragem. Eu conheço muitos políticos que não têm coragem de fazer uma coisa dessa, de criar uma mentira e sair divulgando para prejudicar seja lá quem for. Então, a democracia, o processo democrático, quando alguém ganha um processo eleitoral em cima da mentira, é jogar a democracia ao lixo, né? Porque a pessoa não tem o direito sequer de a escolha daquilo que ela pretende. Na verdade, ela se baseou em cima de falsas notícias, em cima de mentiras. Ela não fez uma análise para a escolha das pessoas que vão estar governando o país, em cima da sua consciência, do que é melhor para o país, mas sim em cima de mentiras, o que é ruim, não é isso? Isso é verdade. E quando a gente fala, esse governo é fascista, essa pessoa é fascista, o fascismo usa muito desses meios, de mentir, de ludibriar, de enganar as pessoas. E essas ferramentas, elas estão sendo usadas, né, diretamente aqui no país já há algum tempo, o que inclusive fez com que a extrema-direita, ela sempre se apega na mentira, né, na denegrir a imagem do outro, de espalhar mentiras. Eles não têm um mínimo de pudor com a imagem da pessoa. Quantas pessoas foram acusadas aí, criados fake news, criado cards, enfim, para prejudicar a pessoa, e a população acreditou. E depois, com o tempo, foi ver que era tudo mentira. Então, precisa um pouco de cuidado. Infelizmente, a gente vive um momento onde o fascismo cresce no mundo inteiro, cresce aqui no país,
e a gente precisa resistir, combater esse tipo de coisa, porque isso não é coisa de Deus, isso é coisa do mal. E outra coisa, eles usam muito o nome de Deus, hein? Para concluir, é impressionante como o fascismo, como eles usam o nome de Deus para tentar enganar as pessoas, e dizer que eles estão do lado do bem, e que eles estão do lado do bem. Inverte tudo, né? Ou seja, as pessoas más passam a ficar boas e as pessoas do bem passam a ser más. Exatamente. É isso aí. Lúcio Flávio, me diga uma coisa. Na sociedade, nas relações entre pessoas, entre seres humanos, as falsas notícias também têm interferido no dia a dia das pessoas? Zé, antes de responder essa sua pergunta, eu queria pedir aos nossos amigos e amigas internautas que se inscrevam aí no canal. É importante eles se inscreverem, é importante a gente receber o feedback das pessoas, de todos os nossos amigos e amigas. Ativar lá o sino, que aí o próprio YouTube avisa que nós já colocamos mais um programa no ar. Bom, vindo aqui para a questão de hoje, se a gente for olhar a história da humanidade, ela já passou por casos, né, de reconhecimento histórico e de muito clamor popular. Mas eu vou vir aqui direto, vou saltar e vou vir direto aqui para o Brasil. Quem não lembra daquele caso da escola base, lá em São Paulo? 2 casais, um casal que era dono da escola e um casal que trabalhava na escola. Uma era professora, uma era dona, a outra era professora. Um era dono e o outro era motorista da escola. E eles foram acusados de pedofilia dentro da escola. Aquela escola acabou, teve que fechar. Todos os canais, jornais, na hora que ainda não tinha internet, divulgaram mentiras contra aquela família. E o que é pior, quando eles descobriram que não era verdadeiro, que aquilo tudo era uma grande mentira, eles não gastaram ao mesmo tempo para recuperar a reputação daquelas famílias. E mais, aquelas famílias passaram a viver problemas pessoais, depressão. As pessoas abandonaram as suas vidas normais, acabou com a vida de várias famílias ali. Uma mentira, uma notícia falsa, uma mentira que foi divulgada. Um outro caso também aqui no Brasil, que a gente também que ficou muito conhecido, foi o linchamento daquela dona de casa que foi acusada de ser Dona Maria, Dona Fabiane Maria. Ela morava no Guarujá, ela foi acusada de ter sequestrado, de ser sequestradora por conta de um retrato falado que haviam feito há 2 anos e um dos vizinhos dela achou que era, divulgou, a mulher saiu na rua, foi linchada, foi assassinada. E era uma mentira falsa, e era uma notícia falsa, uma mentira. Então, assim, as notícias falsas, elas causam muitos problemas dentro da família, dentro da própria família. As pessoas não... Alguns percebem que aquela notícia que está sendo divulgada é falsa, ou que ela é incompleta, e mesmo assim um membro da família divulga, ela causa constrangimento da família, ela causa brigas e mais brigas. O Ricardo falou agora há pouco das questões políticas, a gente sabe que ainda tem família que ainda não se reencontrou, ainda não se reconciliou. São várias. Nesse processo eleitoral aí que o Ricardo lembrou. Agora, eu quero para encerrar, dizer o seguinte, alertar todos nós, para que a gente passe a pensar no seguinte. Ora, quando a gente ouve uma notícia ou recebe uma notícia, quem está divulgando aquela notícia é que é responsável pelo que ela está divulgando. Né? Qual é o interesse da grande mídia em ter divulgado esses 2 casos que eu comentei aqui, especialmente o caso da escola lá em São Paulo? Por quê? Porque ela tem um apelo, porque aí esse apelo, os caras passam por cima do que é ético, passam por cima o apelo emocional das pessoas. Olha, você coloca os seus filhos numa escola, você corre. Cara, isso é terrível. Então, o interesse
da grande mídia é apelar para as nossas emoções. Qual é o meu interesse? O interesse como pessoa física em divulgar uma notícia que é duvidosa. Que por mais que ela pareça verdadeira, pelas fotos, as montagens, quantas montagens nós já vimos aí, eu penso que nós devemos, antes de qualquer coisa, analisar, buscar. Hoje em dia está cheio de sites aí para você pesquisar se o fato é verdadeiro ou não, se a notícia é verdadeira ou não. Então a gente tem que ter esse cuidado e é isso. Vamos em frente. É isso aí, Lúcio Flávio. Marcelo, a gente vive numa sociedade de consumo. Lógico que as indústrias, as fábricas, as empresas que trabalham oferecendo produtos e serviços querem de todas as formas conquistar clientes. As propagandas, as estratégias do chamado mercado, elas são recheadas também de fake news? Olha, Zé, é um corte bem interessante esse, tá? O Lúcio colocou também com propriedade que é um mal que está dentro do ser humano, a ideia de inventar, né, historiazinhas e mentiras para prevalecer contra um outro, não é? Seja uma pessoa, e no caso das empresas, a mesma coisa, seja um produto, seja um negócio, não é? Então a gente percebe que há toda uma concepção para alimentar cada vez mais esse mercado consumidor, que é um mercado extremamente competitivo, é um mercado desleal, né, que se for preciso o camarada passar por cima, né, do seu pai, da sua mãe, vai passar. É um erro de condução de sociedade, de construção coletiva, onde a gente cada vez mais fica refém dessa ganância humana em querer apenas obter as custas da desgraça alheia. E recentemente aqui em Planaltina, próximo à nossa cidade, Soldadinho, teve também um episódio onde uma recém-inaugurada loja que trabalha com venda de carnes, um açougue, né? Bem famoso aqui na região, não vou citar o nome, mas ela foi vítima também de fake news. Quase que inaugurando a sua loja, foi ali dito, coisa assim, recém-inaugurada a loja, foi dito que ali os funcionários estavam todos com Covid, né? Covid-19, e estava uma infecção danada, enfim, e saiu circulando nas redes aqui das duas cidades, que e no DF todo, né, inclusive, que aquele açougue lá estava totalmente contaminado. Então, assim, a gente olha com muita tristeza, né, esse tipo de atitude, porque a resposta, às vezes, pode demorar. Nesse caso, por exemplo, do açougue, foi rápido. Pessoas que conheciam ali os proprietários foram gravando vídeos, foram mandando para suas redes, né, buscando desmentir ali aquele episódio, e houve ali, de certa forma, digamos ali, um recuo da fake news que foi plantada contra aquele estabelecimento comercial. Então, assim, o negócio é muito cruel. Eu acredito que temos que, sim, cada vez mais refinar a busca, a procura por coisas boas, fazer comparativos e tá toda hora questionando as notícias que nos chegam. Eu quero parar por aqui dizendo assim, que nós estamos cada vez mais numa situação que requer muita atenção. E eu creio que prudência é a chave, né, para a gente desconstruir essa farra, essa pandemia, como diz o Ricardo, que estamos vivendo em todas as áreas sociais, inclusive econômica. É isso aí, pessoal. Eu quero, então, para finalizar aqui, só fazer um rápido apanhado. A humanidade, a igualdade, a justiça e uma sociedade pacífica está correndo grande risco com as mentiras, com a farsa, com as fake news. É isso?
Sim. Então a gente vai encerrando por aqui. Você, nosso amigo internauta, o Lúcio pediu, deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal e mande pra gente informações, ideias de temas que você acha que nós temos que discutir aqui. E, inclusive, coloque também a sua opinião sobre o tema debatido aqui hoje. Então, Ricardo, a sua saudação final para os nossos internautas. Obrigado, Zé Rosa, obrigado a todos que acompanham a gente. Acho que foi um tema extremamente importante e que a gente tem que continuar conversando sobre isso, porque isso é uma praga, é uma doença, é uma pandemia, como eu falei aqui, e a sociedade, as pessoas de bem, o bem tem que vencer o mal, a verdade tem que vencer a mentira. Marcelo! Olá, gente, mais uma vez, aquele abraço para vocês, tá? Dizer que nós estamos aí na defesa de uma sociedade cada vez mais fraterna, cada vez melhor. Sabemos dos desafios que temos, a cada dia somos pegos, né, por péssimas notícias, mas nós não podemos jamais recuar. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando e só reforçar o que o Marcelo falou, que o Zé Rosa também já lembrou. Nós precisamos que vocês mandem o feedback. Um abraço a todos e todas. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui. A gente se vê no próximo programa, hein? Até mais. Fazer crescer, rapaz. Foi lá pra Paraíba, rapaz. Voltou pro porão cheio de babatá.